Sejam experimentos psicológicos ou experiências criadas a partir de erros médicos, a história do mundo é manchada com experimentos bizarros e, em alguns casos, desumanos. Muitas dessas experiências fizeram com que a ciência e a medicina avançassem muito, porém pecam na parte de desrespeito ao próximo. Você já deve conhecer alguns, mas quis fazer uma lista com resumos desses experimentos. Então neste vídeo veremos 6 experimentos científicos em humanos. Número 6. Já fiz um vídeo sobre esse tema e irei colocar o vídeo completo na descrição. Mas resumindo, o projeto Aversão foi um experimento realizado na época do Apartheid, no qual militares homossexuais ou os que aparentavam ser homossexuais se tornaram cobaias para uma espécie de cura gay, já que homossexuais eram vistos como pessoas doentes que viviam no pecado. Esses militares eram obrigados a participar do projeto e sofriam com torturas psicológicas extremas. Eram sedados e também levavam choques caso mostrassem excitação em ver corpos masculinos nus. Tudo isso para tentar reverter a atração por homens. Caso isso não funcionasse, injetavam hormônios e castravam esses militares para que se transformassem em mulheres. O problema é que nessa época, a medicina não era tão avançada, então todos que entravam no experimento saíam com sequelas físicas ou psicológicas. Caso queiram saber um pouco mais sobre esse experimento, o link estará na descrição e no card no canto superior da tela. Número 5. O experimento Pequeno Alberto foi realizado pelo psicólogo John Wayne em 1920, no qual ele pretendia colocar à prova uma teoria sobre condicionamento clássico, teoria que explica que muitos de nossos medos ou fobias na verdade são consequências de experiências ruins que tivemos em nossa vida. O problema é que para esse experimento ele utilizou um bebê. O nome do bebê era Alberto, e basicamente o psicólogo colocava animais peludos perto do bebê para ver sua reação. A princípio o pequeno bebê reagia normalmente aos animais, mas o psicólogo começou a fazer um barulho assustador toda vez que um animal se aproximasse do bebê. Dessa forma, Alberto ficava com medo toda vez que um animal se aproximava, já que aquele barulho poderia aparecer novamente. Número 4. Dr. Wendell Johnson foi um fonoaudiólogo que queria provar que a gagueira não era algo de nascença, como todos acreditavam em meados de 1930, já que na época dizia-se que as pessoas nasciam com gagueira e nada poderia ser feito para ajudar. O Dr. Wendell acreditava que a gagueira vinha de certos momentos da vida de uma criança que colaboravam com o desenvolvimento do problema. Para provar seu ponto, foram recrutados 22 jovens órfãos, que foram divididos em 2 grupos. O primeiro grupo recebia reforço positivo em sua leitura, sempre recebiam elogios quando faziam leituras corretas. Já o segundo grupo foi a parte controversa do experimento. As crianças do segundo grupo eram estimulados a acreditarem que eram gagos. Fizeram uma terapia negativa onde sempre eram pressionados com frases como: respire antes de dizer a palavra se você achar que vai gaguejar nela. Pare e comece de novo se você gaguejar. Coloque a língua no céu da boca. Não fale a menos que você possa falar corretamente. Preste atenção no seu discurso o tempo todo. Faça qualquer coisa para evitar a gagueira. Como resultado, as crianças que não tinham gagueira começaram a gaguejar. Os que já eram gagos pioraram. Quando viram a consequência do experimento, tentaram reverter o que haviam feito, mas sem sucesso. Isso acabou trazendo experiências ruins para toda a vida das crianças. Número 3. Já assistiram o filme do experimento de aprisionamento de Stanford? É um filme pesado que foi baseado em fatos. Esse experimento do comportamento humano tinha como finalidade investigar se as ações dos indivíduos são definidas de acordo com o grupo social em que se encontram. Foi realizado em 1971 sob a liderança do professor Philip Zimbardo, da Universidade de Stanford. O professor Philip dividiu os jovens entre guardas e prisioneiros.
O experimento tinha um tempo determinado de 2 semanas para ser concluído, mas apenas durou 6 dias, já que os jovens que estavam com a função de guarda abusavam de seu poder cada vez mais, inclusive com agressões aos outros jovens, enquanto os prisioneiros passavam por humilhações psicológicas bastante degradantes. Caso queira conhecer melhor esse experimento, assistam o filme O Experimento de Aprisionamento de Stanford, que está disponível na Netflix. Número 2. O estudo da sífilis não tratada de Tuskegee foi um dos grandes horrores racistas já enfrentados pelos Estados Unidos. Foi realizado pelo Serviço Público de Saúde dos Estados Unidos entre 1932 e 1972, com o propósito de observar a progressão natural da sífilis sem medicamentos. Foi dito aos afro-americanos pobres e analfabetos que eles tinham um mau sangue e que receberiam tratamento médico gratuito. Cerca de 399 indivíduos tinham sífilis e 201 eram saudáveis, para que houvesse uma comparação. Aos que tinham sífilis, nada foi dito sobre a real doença e sobre o experimento. Esse estudo não tinha como finalidade o tratamento da sífilis, mas apenas a progressão da doença. Em consequência disso, centenas de pessoas morreram de complicações relacionadas com a doença. Algumas esposas dos pacientes também foram infectadas e algumas crianças nasceram com sífilis congênita, uma prova repugnante da negligência para com os afro-americanos em tempos não muito distantes. Número 1. Em 1965 nasceram 2 irmãos gêmeos, David e Brian Hamer. Eram bastante saudáveis, mas quando David tinha 8 meses de idade, perdeu todo o seu pênis por conta de um terrível erro médico enquanto realizavam sua circuncisão. Os pais de Hamer ficaram extremamente angustiados com o ocorrido, então foram consultar o psicólogo e sexólogo Dr. John Money, que era um especialista nos estudos de identidade sexual na época. O doutor fez uma recomendação bastante radical de realizar uma operação de mudança de sexo e criar o pequeno David como se fosse uma menina. O que os pais não sabiam é que o Dr. Money estava usando David para um experimento que provaria a hipótese de que a identidade genética não era inata, mas que era determinada pelo meio em que alguém crescia. Trocaram o nome de David por Brenda, fizeram a operação para criar uma vagina e deram suplementos hormonais. Tragicamente, o experimento foi um grande desastre. Brenda se comportava como um menino, odiava os vestidos e gostava muito dos carros de brinquedo. Como consequência, aos 14 anos de idade, seus pais decidiram contar a verdade. Então Brenda decidiu voltar a ser David, mas ao mesmo tempo começou uma longa luta contra a depressão que havia adquirido, dada a história bastante perturbadora de sua vida. Por conta disso, aos 38 anos, David Hamer não suportou mais toda essa história e se suicidou. O que achou dessa lista? Já conheceu alguns desses experimentos? Se sim, deixe nos comentários. Se não, comente o que achou do vídeo. Não se esqueça de se inscrever e de me seguir nas redes sociais que estão na descrição. Se quer algum vídeo específico sobre algum tópico dessa lista, basta comentar. Nos vemos no próximo vídeo e agradeço a companhia.